Olá, meus alunos! Eu sou a professora Albina. Vamos agora resolver alguns exercícios de fatoração, exercícios que estão na nossa lista número 4. Vamos lá, primeiro exercício. Se A é um número inteiro positivo, qual é o maior fator da expressão 4AB mais 20A? Lembrando que isso aqui, fator comum, nos lembra o nosso primeiro caso de fatoração, fator comum em evidência. Temos que identificar todos os fatores dos termos da expressão para verificar se tem algum comum a todos. Então, podemos escrever aqui 4. 4 não está escrito na forma dos menores fatores, porque eu consigo escrever o 4 como 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes A vezes B são os fatorizinhos aqui desse primeiro termo. E aqui em 20A, quem são os fatorizinhos aqui desse termo? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 5, que totaliza 20. E o A também. Quando quebramos em menores fatores, observamos quem são os comuns. Ó, eu tenho 2 aqui no primeiro e no segundo. Eu tenho esse outro 2 também no primeiro e no segundo. E tenho o fator A no primeiro e no segundo. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes A, que são fatores comuns. Então, 2 vezes 2, 4A são os fatores comuns. Quem sobra para dentro do parênteses é quem não fez parte do fator comum. É o fator que aparece só nos termos, que é o B e o 5. Então, vai ficar B mais 5 em evidência. Logo, o fator comum dessa expressão é 4A. Gabarito, letra C. Mais uma questão. Fatorando menos 18A menos 27C, obtemos. Vamos fazer aqui, tentar encontrar os fatores comuns. 18 eu posso quebrar nos menores fatores, escrevendo, no lugar do menos 18A, eu vou escrever menos 3 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por A. E no lugar do menos 27, 27, se você fizer a decomposição, é 3 vezes 3 vezes 3. Então, como é negativo, vai ficar menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes C. Esses são os fatores ali do menos 18A e do menos 27C. Quem são os fatores comuns? Vamos circular aqui, ó. Eu tenho menos 3 aqui e menos 3 aqui. Logo, menos 3 é um fator comum. Apareceu 3 positivo também. E só. Então, eu tenho menos 3 vezes 3 dá menos 9. Então, vou escrever aqui embaixo quem é o fator comum, é o menos 9. O resto vai para dentro do parênteses. Quem que sobrou no primeiro termo? O 2 e o A, que eu vou escrever aqui. E, como o sinal de menos eu já botei aqui em evidência, o que sobra aqui é um sinal de mais. 3 vezes C. Gabarito, letra D. Próxima questão. Fatorando menos x ao quadrado mais 1/9, obtemos, o primeiro termo é apenas uma parte algébrica e o segundo termo é apenas uma parte numérica. Então, não existe fator comum aos dois. Então, o primeiro caso não dá para resolver. Vamos tentar o terceiro caso. O terceiro caso é aquela diferença de quadrados. Observe que eu tenho um quadrado que está com sinal de mais e outro com sinal de menos. O detalhe aqui é que os termos estão aparecendo na forma invertida do comum, que geralmente vem o termo positivo na frente e o termo negativo vem a seguir. Essa questão, ele colocou o termo negativo primeiro. Isso significa que esse termo negativo aqui é o nosso b ao quadrado, né? Menos b ao quadrado. É como se tivesse escrito assim, ó, menos b ao quadrado mais a ao quadrado. Se você inverter o exercício, você vai ver na forma mais
usual da diferença de quadrados, que é o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Então, quem é o nosso a? É a raiz quadrada de 1/9, que é 1 sobre 3. E aqui, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado é o x. Então, como que resolvemos o terceiro caso de produto notável? Fica a mais b, a menos b. O nosso a é 1/3. Então, vai ficar 1/3 mais x, 1/3 menos x. Só que aqui o gabarito, ele colocou o x na frente. Mas observe que o x, ele está aqui com o sinal de menos. Esse que é o termo que aparece com sinal de mais e menos. Então, vamos ver onde que o x aparece com o sinal de mais e menos aqui. Na letra B, ó, x mais e menos e 1/3 sempre positivo. Gabarito, letra B. Próxima questão, tem exercícios aqui variados para fatoração. Vamos na letra A. Aqui os termos já estão fatorados nos menores fatores, né? Porque 3 é um fator já mínimo, não dá para quebrar mais, e o A também. E observamos que eu tenho um fator comum aqui, que é o 3. O 3 apareceu em todos os termos. Então, eu vou colocar o 3 em evidência. O restante vai para dentro do parênteses. Quem que sobrou do primeiro termo? 3A dividido por 3, sobrou A. Menos 3B dividido por 3 vai sobrar o menos B. Mais 3C dividido por 3 vai sobrar C. Então, esse é a forma fatorada de 3A menos 3B mais 3C. 4 menos 8x menos 16y. Vamos ver os fatores comuns. Eu posso quebrar esses coeficientes em menores fatorizinhos. O 4 eu posso escrever 2 vezes 2. O 8 eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes x. O 16 eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes y. Então, quebrei nos menores fatorizinhos que eu poderia. Agora, eu vou identificar os comuns. Eu tenho o fator 2 em todos eles e tenho um outro fator 2 também, que é comum a todos. Mais nada. Então, 2 vezes 2, eu tenho o fator 4 comum a todos. O resto eu vou colocar dentro do parênteses. Observe que esse primeiro termo foi inteiro para evidência. Eu tinha aqui 4 e ele pareceu 4 na evidência. Então, quem que sobra para ficar dentro do parênteses representando esse termo? 4 dividido por 4 é igual a 1. Continuando aqui, 8x dividido por 4, menos 8x dividido por 4, menos 2x e menos 4y. Essa é a forma fatorada da letra B. 10x ao quadrado y menos 15xy mais 5y. Vamos ver se tem fatores comuns. O 10 eu posso escrever na forma de menores fatores, 2 vezes 5. Observe que x ao quadrado é x vezes x. Então, eu vou escrever o x vezes x aqui. O 15xy é 3 vezes 5 vezes x vezes y. E o 5y não dá para quebrar mais. Agora, vamos identificar os termos comuns. Olha só, aqui eu tenho 5, que apareceu no primeiro, apareceu no segundo e apareceu no terceiro. Será que tem mais? Tem o y. Apareceu o y no primeiro, no segundo e no terceiro. E mais nada. Então, colocamos o 5 e o y em evidência. O restante vai para dentro do parênteses. Então, no primeiro termo, quem que sobrou? O 2 e x vezes x, que é x ao quadrado. Então, sobrou 2x ao quadrado. Sinal de menos no segundo termo. Menos, quem que sobrou no segundo termo? 3x. E quem que sobrou do terceiro termo? Como não sobrou nada, o fator que representa o terceiro termo
5y dividido por 5y é igual a 1. Então, essa é a forma fatorada da letra C. A letra D, x elevado à 10ª potência mais x elevado à potência 11. Observe que aqui x elevado a 10 é como se eu tivesse x multiplicado por ele mesmo, né? Por 10 vezes. X vezes x vezes x vezes x. E o x elevado a 11 também. Então, toda vez que você tem parcelas onde tem potências, o fator comum sempre será a potência com menor expoente, que aqui é o x elevado a 10. Então, colocamos x elevado a 10 em evidência. Quem que vai sobrar para dentro do parênteses? X elevado a 10 dividido por x elevado a 10 será 1, mais x elevado a 11 dividido por x elevado a 10, né? Propriedade da potência, repete a base e subtrai os expoentes, vai dar x. Essa é a forma fatorada da letra D. 15a elevado à quarta menos 21a elevado ao cubo. Fatorando aqui nos menores fatorizinhos, o 15 é 3 vezes 5 vezes a elevado à quarta. Então, eu vou escrever aqui 1, 2, 3, 4. Não é necessário essa decomposição toda, tá? Eu estou fazendo aqui para ficar mais claro para vocês entenderem. O 21 eu vou quebrar em 3 vezes 7. A. Quem são os fatores comuns que aparecem em todos os termos ao mesmo tempo? Ó, apareceu o fatorzinho 3 nos dois. E aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3. Eu tenho 3 fatores A que são comuns. Então, quem vai ficar em evidência? O 3A elevado ao cubo, porque são 3 fatores A. O restante vai para dentro do parênteses. Quem sobrou do primeiro termo? O 5 e um Azinho que ficou aqui no meio. E quem sobrou do segundo termo? O 7. Essa é a forma fatorada da a letra F. Vamos fazer a letra F aqui. Eu tenho os fatores no primeiro termo, 1 meio, x e x. Nesse fator central, eu tenho o fator 1 meio, outro fator 1 meio e x também. E na terceira parcela ali, eu tenho 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Esses são os fatores dos 3 termos. Vamos ver quem são os fatores comuns a todos os termos. Para aplicar o fator comum em evidência. Olha só, eu tenho o fator 1 meio que apareceu nos 3. Eu vou colocar 1 meio em evidência. Não tenho mais, porque x apareceu no primeiro e segundo, mas não apareceu no terceiro. Então, o restante vai para dentro do parênteses. Quem que sobrou do primeiro termo? X ao quadrado, mais quem sobrou do segundo termo? 1 meio vezes x. E quem que sobrou do terceiro termo? 1 meio vezes 1 meio, que vai ser 1 quarto. Essa é a forma fatorada da letra F. Coloque o fator comum em evidência e em seguida fatore. Então, vamos fazer a letra A. 5p elevado ao quadrado menos 5q elevado ao quadrado. Quem é o fator comum? É o 5 que aparece nos 2 termos. Então, ficará 5, o restante vai para dentro do parênteses, p ao quadrado menos q ao quadrado. Mas observe que dentro do parênteses apareceu uma diferença de quadrados. Podemos aplicar aqui dentro do parênteses o terceiro caso de fatoração, que é a diferença de quadrados. Então, como ficaria isso aqui? Eu vou fatorar essa parte que está dentro do parênteses aqui em p mais q, p menos q, fatorado pela terceiro caso de fatoração, diferença de quadrados, ok? A letra B, 9x ao quadrado menos 36y ao quadrado. Quem é o fator comum aqui? Eu tenho aqui 9x ao quadrado
E o 36, decompondo também com o fator 9, 9 vezes 4, y ao quadrado. Então, o fator comum aqui é o fator 9. Então, colocando 9 em evidência, vai sobrar x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Agora, observe que aqui dentro desse parênteses apareceu o terceiro caso de produto notável, que é uma diferença de quadrados. Então, eu posso fatorar de novo o interior desse parênteses. Então, vai ficar 9, fatorando novamente o parênteses, vai ficar a mais b, a menos b. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, mais 2y, x menos 2y. Eu usei aqui dois casos de fatoração. Aqui na primeira linha, eu usei fator comum em evidência, e na segunda linha, houve uma fatoração do interior do parênteses na diferença de quadrados. Letra C, 5x ao quadrado menos 20x mais 20. Vamos decompor aqui em fatores. Vamos decompor em menores fatores. Eu tenho aqui o 5, o x e o x. O 20 é 4 vezes 5 e o 20 aqui é 4 vezes 5. Aqui eu tenho x também. Então, quem é o fator comum que aparece em todos? É o fator 5. Então, ele fica em evidência e eu vou colocar dentro do parênteses o restante. Então, ficou no primeiro termo x elevado ao quadrado menos 4x mais 4. Observe que dentro desse parênteses na cor azul é o desenvolvimento do segundo caso de produto notável, que é o quadrado da diferença, né? Então, lembram do produto notável? A menos b elevado ao quadrado é igual ao quadrado menos 2ab mais o b ao quadrado. Observe que isso aqui é exatamente o que está escrito aqui. Então, eu posso escrever esse interior do parênteses na forma de a menos b elevado ao quadrado. Quem seria o a e quem seria o b? O a nesse exercício aqui vai ser x e o b, o 2. Então, a forma fatorada desse parênteses ficaria x menos 2 elevado ao quadrado. X elevado ao cubo mais 10x ao quadrado mais 25x. Aqui no primeiro termo eu tenho o fator x aparecendo 3 vezes. Aqui no segundo termo, eu não vou nem decompor a parte numérica, porque eu já vi que eu não tenho parte numérica no primeiro termo, então eu não vou ter parte numérica em evidência. Então, eu vou deixar o 10 aqui mesmo. Apareceu o x duas vezes, e aqui eu tenho 25x. Quem é o fator comum? É apenas um x, que aparece nos três ao mesmo tempo, então ele vai ficar aqui em evidência. O restante eu vou escrever dentro do parênteses. Então, ficou x ao quadrado mais 10x mais 25. Observe que esse parênteses azul é o desenvolvimento do produto notável do primeiro caso, do quadrado da soma. Observe que se eu fizer x mais 5 elevado ao quadrado, eu vou encontrar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x, mais o segundo ao quadrado. Olha só como é exatamente o que está escrito dentro do parênteses. Então, eu posso escrever x ao quadrado mais 10x mais 25 como x mais 5 elevado ao quadrado. Então, vamos escrever x mais 5 elevado ao quadrado. Mais uma questão agora de semelhanças de figura. Para duas figuras serem semelhantes, temos que atender a dois requisitos. Todos os ângulos devem ser congruentes e os lados proporcionais. Aqui o enunciado já disse que as figuras são semelhantes. A partir dessa palavra, eu já posso entender
que os lados dessas figuras, que os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Basta encontrar essa razão de proporcionalidade. Como que eu encontro isso? Partindo de qualquer par de lados correspondentes. Podemos pegar aqui, ó, esse lado superior com o lado superior da outra figura. Qual é a razão de proporcionalidade que está acontecendo aqui? O 2, para virar 5, houve uma multiplicação por 2,5. 2,5 é a razão. Então, todos os lados do menor para o maior serão também multiplicados por 2,5. Se eu quero achar o valor do x, basta eu pegar o termo correspondente aqui, que é o 5, o lado correspondente, multiplicar por 2,5. 5 vezes 2,5, eu encontro um valor de x igual a 12,5. Próxima questão, os trapézios são semelhantes, então podemos concluir a mesma coisa, que os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Pergunta, qual a razão de semelhança entre os trapézios ABCD? Trapézio ABCD é esse aqui. Então, aqui é o C, aqui é o D, e MNP aqui. Se ele quer a razão entre o ABCD e o MNPq, eu vou colocar em cima o ABCD, um lado qualquer. Escolho um par que foi informado no exercício, que foi esse aqui, ó. Esse lado esquerdo da figura, eu tenho os dois valores. Então, a razão será 22 sobre 11. A razão é 2. Significa que da figura menor para maior, todos os lados serão multiplicados por 2. E do maior para o menor, a gente faz o inverso, que é a divisão por 2. Então, para descobrir o valor de x, basta dividir o lado correspondente aqui, que é o 24, vou dividir por 2. 24 dividido por 2, eu encontro x igual a 12. Para descobrir o y, o lado correspondente dele é o 30. 30 dividido por 2, eu acho y igual a 15. Esses são os lados deste trapézio, ok? Se curtiu, deixa teu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.